edifique a tua vida sobre alicerces cuja base faça sentido. Faça uma revisão do teu plano diretor, ou seja, o teu propósito. Ele preenche você, te acrescenta valor, fortalece e anima para a tua jornada. Faz teus olhos brilharem ao pô-lo em prática. Senão, pode ser que este não é o propósito de Deus para a tua vida. Nós devemos viver por tudo aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Quando temos dúvida, questionemos a Ele. Há um texto profundo, Jeremias 33:3. Clame a mim, ou invoca-me, e eu vou anunciar para você. Eu vou revelar para você coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Todo que vem a mim de maneira alguma é lançado fora. Evangelho de João 6,37. Vinde a mim, você que está cansado, oprimido ou sobrecarregado. Eu tenho alívio para você. Evangelho de Mateus 11,28. A partir da hora que você decide ir, mantenha-se fiel aos princípios eternos, porque tudo que não é eterno é eternamente inútil. São os verdadeiros valores de uma vida. Valor não se compra com dinheiro, se conquista. A vida verdadeira, ela só pode existir calçada em princípios. E quando ele existe, ou eles, então qualquer um de nós somos capazes de honrar e dignificar as nossas raízes. Você será capaz de compreender que neste mundo ninguém virá para te salvar. Então pare de esperar por pessoas, mas espere sim em Deus, porque da parte dele pode vir alguém preparado por ele a dedo para o seu encalço, para o seu refrigério acontecer. Você não deve terceirizar a sua felicidade. Destino não é uma questão de sorte, é de escolha. Não é algo que se espera, é que se busca. Então faça acontecer, arregace as mangas e dê o primeiro passo. Toda grande jornada começa com um simples e pequeno passo. E se você experimentar, você vai ver que daqui a alguns poucos anos, ainda que ninguém seja capaz de lembrar das tuas escolhas, com santo orgulho você se lembrará e testificará que valeu a pena. 2 anos e meio haviam passados. Lissa, com 26 anos, portadora de esclerose lateral amiotrófica. Ela, segundo a ciência, sem cura. Seu esposo Júlio, um homem de negócios, próspero, muitos clientes. Ele não havia mais encontrado condições de cuidar da esposa, apesar de contratar um excelente grupo de apoio residencial. Mas como a situação degenerativa desta enfermidade debilitava a esposa mais e mais, ele acertou com ela em interná-la em uma clínica especial para que pudessem fazer tudo o que fosse possível e cada cuidado. E Lissa percebeu que ela estava sendo um peso na vida do esposo, cheio de sonhos e seus próprios ideais, e ela consentiu, sem muito pensar, em ir para essa clínica. E lá foi Lissa. E lá, nesta clínica, 7 meses foram passados.
A situação era debilitante. Cada período ela ficava mais dependente de terceiros para viver, para fazer as coisas. E Júlio, aos poucos, foi deixando de ir com mais constância. Ele alegava para os seus amigos que ele sofria muito em ver a esposa naquela situação e que ele investiria tudo que fosse possível, mas que ele não tinha estômago para cuidar dela, porque ela necessitava que tudo fosse feito. Dificilmente agora ele aparecia naquela clínica. André, que vivia em outro estado e veio visitar os seus pais por ocasião de aniversário de sua mãe, ele soube, porque eles eram vizinhos dos pais de Lissa, que ela estava em uma clínica e já ia entrar no 8º mês, que a situação era debilitante, que não havia esperança, que Júlio a havia abandonado. André, ao lembrar-se da sua melhor amiga da infância, do colégio, eles eram vizinhos, quando tenra idade possuíam, ele foi até aquela clínica e, ao ver Linda, o apelido de Lissa, quando jovem, ele achou melhor não utilizar, ainda que saiu em algum momento. Linda, quanto tempo? Sim, faziam mais de 14 anos que eles não se viam. Ele olhou para aquele estado tão delicado. Ela mal conseguia falar. O som saía arrastado. Mas ela o reconheceu. Seus olhos marejaram. Ele chegou mais perto, tocou em suas mãos e disse: não, desista. Há um Deus, o Deus que eu conheci, que mudou minha vida, pode mudar a tua também. Linda, pela segunda vez, os olhos dela borbulhavam, porque aquele rapaz, depois de tanto tempo, apareceu em sua vida trazendo um buquê de esperança. Era tudo que ela precisava ouvir. Alguém que cresce que era possível. Um texto em Marcos 9:23 que diz: tudo é possível àquele que crê. No mínimo suportar a dor, até que eu me derrame ao príncipe das dores. Isaías 53:4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele leu esses textos para sua jovem amiga na tenra infância. Ele passou agora a visitá-la. Ele pediu permissão para a família e recebeu na hora. Os pais de Lissa já eram avançados em idade, não tinham condições de estarem continuamente ali. Agora, André tinha vigor e tinha entusiasmo. Sabe o que significa entusiasmo? É uma palavra de origem latina.
e de fundamento grego, em theos, da onde se forma a raiz dessa palavra. Em é cheio, theos é Deus, cheio de Deus. Então aquele jovem que era um cristão, que seguia os princípios que Deus outorgou um dia para ele experimentar, agora ele experimentava, pondo em prática, com uma jovem amiga. Você mesmo não precisa ser um profeta ou profetisa para saber que as coisas não seguiram mais o mesmo curso. Lisa começou a apresentar alguma melhora. Ela simplesmente parou de continuar cedendo para a enfermidade degenerante. 3 meses ela estava fora da clínica, fazendo tratamento em casa, com toda a sorte diária de profissionais, fonoaudiólogos, terapeutas, que haveriam de fazer uma sessão de cada ordem diária. E André estava supervisionando o tratamento. Ele era um engenheiro da área de robótica, um entusiasta ao mesmo tempo, de sua jovem amiga de infância. Uma tarde de sábado, Lisa, com seus lábios requalificados, com a postura de voz bem saneada, olhou para André e disse: por que você está fazendo tudo isso? Eu não consigo entender. E ele disse: quando éramos apenas 2 jovens, de 9, e você 11 anos, ele era um pouco mais jovem. Eu amei você, mas por ser mais jovem e tímido, nunca tive coragem de te dizer. E os anos se passaram, você conheceu o Júlio. Eu vi que eu tinha que desistir. E eu mudei de estado. Ela disse: o que você sente no seu coração hoje? Ele disse: eu nunca tive ninguém, porque você ocupou um espaço que entendo que poderia ser um plano de Deus. Mas eu não tenho mais qualquer intenção. Eu quero só te ver bem. E quando você tiver, eu vou retornar para as funções na empresa onde eu estou formando para desenvolver os meus projetos. Ela disse: qual é o teu projeto? Ele falou: hoje é você. Deus tem um plano, um projeto para a tua vida. Deus espera que através das lutas, você um dia, melhor que fosse hoje, conseguisse entender a citação como do livro de Abacuque 3,17. Quando tudo parecer falhar, lá está escrito: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mais mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam mais vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor,
exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força. Até aqui. Verso 19. Ele nunca falha, nunca erra, porque sabe demais para isto. Houve um divórcio de Júlio com sua esposa. E alguns meses depois, eles começaram a namorar Lissa e André. Os anos se passaram. Hoje tem 2 meninas, são as filhinhas deles, Laura e Linda, 4 e 2 aninhos. Lissa foi recuperada totalmente. O amor, com a bênção de Deus, continua sendo um remédio que cura tudo. Se você não tiver alguém para mostrar esse amor para você, então experimente direto na fonte. A fonte é aquela chamada Jesus, que na cruz, ao estar sangrando, e logo ao não ter mais fôlego de vida, porque morreu para você viver, ele levou um golpe de lança no seu lado, verteu o resto de sangue e água, para provar que a cruz sempre será uma fonte eterna a jorrar. E foi lá que eu mesmo encontrei alívio e água para matar a minha sede. Quem tem sede, venha a mim e beba, disse o Senhor. 7,37 do Evangelho de João. E o 4,14, aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, porque esta água se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E jorra mesmo. Pai, quantos de nós vivemos com as esperanças abaladas? Esta é só mais uma história por testemunho, que o Senhor jamais desampara, que o Senhor jamais abandona. Ainda que tudo parecer falhar na vida de qualquer um de nós, o Senhor jamais falha. O Senhor jamais falta, porque o Senhor é um Deus presente e tão perto de nós está quanto nós desejamos. E o justo só pode viver pela fé, a fé da certeza que o Senhor está próximo, até que esteja dentro de nós, habitando em nós, transformando vidas, como a de André, que uma vez transformado, transformou de alguém que tinha apenas alguns dias mais de vida. Senhor, quanto mais poderíamos dizer? Pessoas curadas curam pessoas, pessoas amadas amam pessoas, pessoas iluminadas iluminam pessoas, mas pessoas amarguradas não são capazes de fazer isso. Pessoas enfermas também não. Então o Senhor entra com seu dulçor e com a tua cura e transforma histórias. Em nome de Jesus, eu confirmo esta vida, este coração que bate, a família dele ou dela, os sonhos dele ou dela. Pai, tudo é possível aquele que crê. Eu repito as palavras de Jesus em Marcos. E desta forma, que ao terminar essa prece, surta alguma esperança, a esperança que o Senhor tem reservado para aqueles que com Ele andam os melhores dias de suas vidas, como eu estou aprendendo a viver hoje. Por Jesus de Nazaré. Amém.